Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos que estão participando. Bem-vindos. Que bom que tem pessoas interessadas nesse assunto. Podemos começar, então? A doença de Alzheimer é uma doença neurológica, né? Som tá bom? Ah, tá bom. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica, né? Sistema nervoso central, que compromete principalmente as pessoas idosas e levando à incapacidade. Esse primeiro slide diz respeito a uma organização internacional, que é a Associação Internacional de Alzheimer, que congrega vários países, várias organizações, várias ONGs em vários países, e que há mais de 20 anos, anualmente, ela promove um dia de conscientização sobre a doença, né, que de 2014 para cá tornou-se o mês. O dia era o dia 21 de setembro e o mês tornou-se então o mês de setembro em relação à conscientização da doença de Alzheimer. E todo ano, ao final dessa campanha que ele faz sobre conscientização, eles recolhem então dados do mundo todo e fazem um grande relatório, né? E realmente é assustador, cada ano é uma coisa mais assustadora. Tanto que este ano a campanha diz respeito ao diagnóstico precoce. E o assustador é que a cada 3 segundos o diagnóstico de demência ele é realizado. Né? Por isso esse hashtag a cada 3 segundos é um dos itens da campanha. Tá? Eu vou dar fazer um comentário antes ainda sobre a nossa população do Espírito Santo, né? A população geral de quase 4 milhões de pessoas, né? E a população idosa acima de 60 anos, em torno de quase 600 mil pessoas acima de 60 anos. Sendo que na população de pobreza, mais de 160 mil pessoas, tá? E temos essa cobertura, atenção básica 79%, o agente comunitário de saúde 62%, a Secretaria de Saúde da Família 59%, os nasces de 30%. Todos esses itens aqui são importantes, todas essas ações, esses serviços são importantes no diagnóstico, na questão da doença de Alzheimer, por ser uma doença extremamente longa. Então, eu queria que ficasse gravado esse primeiro slide aqui, em função de cada setor da saúde pública, ela tem um papel diferente na vida da família que tem um ente querido portador da doença. E a Associação Internacional de Alzheimer, que é essa que eu coloquei, a Organização Mundial de Saúde, ela abraça essa causa há mais de 20 anos também, e por isso que ela é tão forte em todo o mundo. Né? E a missão, gente, lembrando aqui, fortalecer e dar suporte ao grupo, alertar para o diagnóstico de demência, esses são os itens da campanha, né? Inserir a demência na lista de prioridade em saúde pública. Gente, a doença de Alzheimer, ou melhor, as demências, né, que nós vamos à frente, vamos colocar, a doença de Alzheimer, ela é uma causa das demências, ela é prioridade de saúde pública em outros países. Em quais países? Países onde o envelhecimento é presente de forma mais intensa, por exemplo, países da Europa. Né? Então, existe uma prioridade de saúde pública para poder atender essas pessoas, vocês verão para diante. Outra coisa importante que tem uma missão da Associação Internacional é empoderar os doentes e os cuidadores familiares. Por quê, gente? Essa doença, né, as demências, mas em especial a doença de Alzheimer, ela tem impacto sobre toda a família, sobre a sociedade, sobre o sistema de saúde, sobre o sistema social. Então, assim, a começar do lar, a começar das pessoas que convivem, se essas pessoas estiverem mais orientadas sobre essa doença e sua evolução, elas poderão, então, sim, dar mais qualidade de vida para esse paciente e para ela própria. Né? Quando a família tem conhecimento sobre a doença, então ela também fica mais tranquila ou não em relação aos sintomas e à evolução.
naturalmente aumentar o investimento de pesquisa. Então, eu queria assim, frisar para vocês que a importância dessa campanha é o quê? Inserir a demência na lista de prioridade de saúde pública, que ainda a gente não tem. E a gente só vai ter essa inserção de demência na lista de prioridade de saúde pública se os profissionais de saúde efetivamente conhecerem essa doença, né? Então, pararem, então, de colocar a demência como uma coisa própria da velhice. Veremos à frente. E essa outra questão, inclusive a doença e seus cuidadores e familiares. Isso é mais importante ainda. Então, unidade de saúde, o espaço físico, unidade de saúde, o agente comunitário, né, de saúde, os NASFs, todos têm papel nas fases diferentes dessa doença e todos eles têm papel em empoderar os doentes e os cuidadores e seus familiares, como veremos. Essa é a missão, então. A gente viu que a população geral de 3.900.000, a população idosa, né, 13% dessa população total. Agora, gente, parece que 13% é pouco, porém, 13% era uma expectativa para 2020. Então, nós estamos em 2018, nós já ultrapassamos a expectativa da população idosa acima de 60 anos, no caso, né, de 13% da população. Então, esse 13% era uma expectativa para 2020. Nós estamos no final de 2017, ela já atingiu uma expectativa que seria em 2020. O outro olhar que é importante ter nesse slide aqui é em relação à quantidade de pessoas com mais de 80 anos, que a gente chama de muito idosos, né? Então, a gente tem os idosos e os muito idosos. Essa terminologia é importante vocês gravarem também, porque entre o grupo idoso e o muito idoso, há diferenças de problemas de saúde, há diferenças de formas de prevenção. Vocês percebem aqui que a gente tem 2% acima de 80 anos, 11% acima de 60 anos, porém, entre esses dois grupos, o grupo em maior ascensão é o grupo de 80 anos. Importante vocês gravarem essas informações. Aqui é só para vocês visualizarem, né, a questão do aumento da população idosa. Ok, acima de 60 anos, 598 mil. Né, em 2060. Agora, olha aqui, acima de 70 anos, acima de 80, né, e acima de 90. O crescimento, vocês percebem a curva de 60 anos caindo, e a de 80, 90 aumentando, 70, 80 e 90 aumentando? É isso que está acontecendo. Então, essa curva maior aqui, que é o total do número de idosos, percentualmente, ou proporcionalmente, teremos mais com mais de 80 anos, mais de 80, mais de 90, né, mais de 100. Isso que é o mais importante deste gráfico. Eu trouxe essas ilustrações porque essa senhora, por exemplo, totalmente independente, ela tem 93 anos. Este senhor que está com a sua carrocinha de café, de picolé aqui, ele tem 92 anos. Então, são pessoas ainda independentes. Né? Então, é para este público que a gente tem que estar preparado. Que não é o mesmo corpo de 60, nem de 70, nem de 80. O que mais que nós vamos ter aqui em relação, eu preciso que vocês gravem bem esses números. De novo, entre homens e mulheres, né? Nós teremos que, naturalmente, aqui as mulheres, a quantidade, dentro da população idosa, o maior grupo de pessoas idosas entre os gêneros, no caso é o gênero feminino, né? E a coisa continua a mesma coisa, acima de 80 anos. Então, hoje, a gente já tem praticamente entre 10% de idosas que moram sozinhas com mais de 80 anos, né? Isso porque, geralmente, pela viveza ou por uma escolha mesmo. Mas a gente tem que saber que, como nós vamos comentar mais à frente, quando a gente está se tratando de um quadro de demência, a gente tem que estar atento a essa questão. Mora sozinha, mora com cônjuge, nós vamos saber por quê. É importante agora que vocês fixem esse grupo populacional. Muito idosos, ou seja, acima de 80 anos, muitas mulheres morando sozinhas. E eu acho que esse é um dos últimos slides em relação à epidemiologia, que é muito importante, né? Vocês veem que a expectativa de vida ao nascer, né, no último dado do IBGE, até superou a média geral do Brasil, foram 76 anos,2. O Espírito Santo ficou em segundo lugar como maior expectativa de vida ao nascer, ou seja, 78 anos.
Quer dizer que quem nasce hoje espera viver 78 anos, 7, perdendo só para Santa Catarina. O que é importante aqui? Importante a gente saber que apesar da população idosa estar crescendo em número e acima dos 80 anos, a população jovem continua igual. Isso tem impacto, gente? Óbvio que tem. Quem serão os cuidadores? Quem é a família? Quantos filhos a família tem recentemente? Um filho, um neto, um bisneto. Quem serão os cuidadores? Até em relação à questão trabalhista também. Como é que sendo o provedor da casa, uma renda sendo o provedor da casa, como é que ele vai sair para não cuidar do idoso? Para manter o cuidado do idoso. Então, precisamos de instituição de longa permanência? Necessitamos, urgente. Né? Então, tem várias questões que não vou me atentar agora. E aqui, por fim, efetivamente, o outro slide que seria importante vocês gravarem em relação à velhice é o quê? Primeiro que eu falei de expectativa de vida ao nascer. Esse dado aqui, ó, de 2013 era 70 anos, agora vocês viram que está, então, 76, dados gerais do Brasil, no Espírito Santo 78. Agora, se vocês estão vendo essa expectativa aqui, 160, a expectativa de vida aos 60 anos. Então, quem chegou aos 60 anos, em 2013, viveria mais 19,3 anos. Homens, né? Mulheres, mais 22 anos, 7, então 23 anos. Então, eu tenho que uma pessoa que alcança os 60 anos, eu tenho mais 20 a 23 anos, em média, de vida. Então, eu tenho que ter uma programação de vida e de trabalho para essas pessoas, de trabalho, assim, de questões sociais, trabalhistas, culturais. Eu tenho que pensar nessas pessoas, né? Não tenha dúvida disso. Agora, olha só que curioso. Aqui, era 77 anos, 77 anos a idade a expectativa de vida ao nascer. Porém, gente, não está nesse dado aqui, até desses 77 anos de vida, na maior parte das vezes, pelas doenças crônicas que levam à incapacidade, eu tenho de 10 a 12 anos de período de incapacidade. Então, a pessoa até morre aos 78 anos, mas fica incapaz aos 68. Tá? Então, esse item de incapacidade é muito importante a gente prestar atenção. Aqui eu estou falando de expectativa de vida, de morrer aos 77 anos, né, alcançar os 77 anos em 2013. Porém, dos 67 aos 77 nas mulheres, incapacidade. Nos homens, um pouco mais que isso. Então, é um dado muito importante, tá? Então, que é isso aqui que a gente queria frisar, anos vividos com incapacidade. Então, as pessoas que têm nessa instituição de longa permanência aqui do Estado, de um setor aqui do Estado, todas essas daqui têm mais de 80 anos, absolutamente todas. Mas há 5 anos já incapazes e a gente não sabe por quanto tempo elas vão manter, mas já estão incapazes, tanto que estão institucionalizadas. Então, os pontos importantes até agora, então, com a doença de Alzheimer, em relação à epidemiologia, é que eu preciso reconhecer os meus serviços de saúde, quanto que a gente tem, quanto que a gente precisa implementar ainda, né? Eu preciso saber que a minha unidade de saúde precisa estar atenta à família e ao portador da doença, né? Eu preciso estar atento que a população do Espírito Santo, ela está ficando velha, né, do mundo todo, mas no Espírito Santo ela está envelhecendo, e ela não só está chegando aos 60 anos, ela está chegando aos 80. O ritmo de crescimento das pessoas no Espírito Santo e no Brasil todo é acima dos 80, que cresce mais. A expectativa é de que em 2050, 2060, a população jovem comece a reduzir e a gente só terá a população mais idosa, que de certa forma é o que está acontecendo nos países da Europa. Por isso que os jovens conseguem trabalho com alguma facilidade lá, porque efetivamente tem mais de 20, 30% de pessoas idosas e algumas vezes sem remuneração, né? Não estão efetivamente trabalhando, tá? Então a gente tem que pensar isso de médio e longo prazo. O outro item importante, recapitulando, são a questão da incapacidade, as doenças crônicas degenerativas que levam à incapacidade e, finalmente, a doença de Alzheimer. Aqui é só uma lembrança, né, que o Alois Alzheimer fez a descrição toda da doença, mas efetivamente não a descreveu, não acreditou nela. Foi um outro colega que o fez, né, no início do século passado.
E a Auguste foi a pessoa que ele fez a descrição. Na verdade, uma senhora de 45 anos. Quero dizer com isso que a doença de Alzheimer, embora seja possível nessas fases mais jovens, né, e que tem uma importância grande em relação à hereditariedade, né, com mais facilidade, aquela da pessoa idosa não se comporta da mesma forma. Tá? Então, o que a doença de Alzheimer tem a ver com tudo isso que eu falei, né? Então, primeiro que vocês viram no quadro aqui da Associação Internacional de Alzheimer, que é o mês internacional de Alzheimer, mas é em relação às demências, né? Junto-se a campanha, a cada 3 segundos, alguém no mundo desenvolve demência. Por isso o termo, né? Hashtag a cada 3 segundos é o lema dela esse ano, no caso. A demência, gente, é o nome dado para uma síndrome que afeta a memória, o pensamento, o comportamento e a emoção, de forma progressiva e reversível, como a gente está descrevendo aqui. E é diagnosticada com aqueles sintomas cognitivos ou comportamentais. O que é um sintoma cognitivo? Imagina que é tudo que a gente aprende ao longo da vida, né? Como eu tenho que me comportar numa escola, na praia, né? O que é um sintoma cognitivo? Como eu sei que eu aprendi a falar, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu fui à faculdade, eu aprendi a lavar prato, eu aprendi a dirigir. Todo o aprendizado que você tem de respeito à cognição. Né? Em relação aos comportamentos, naturalmente eu tenho comportamento que através da cognição eu tenho, como eu estou com uma raiva danada de uma pessoa, mas eu consigo me conter e não bater, e talvez não agredir, né? Nem verbalmente, nem manualmente, ou fisicamente, né? Tenho uma condição de extremo cansaço, de extrema tristeza, mas eu consigo contornar aquele momento para ajudar, para acompanhar, enfim. Estou numa mesa do jantar num familiar, tenho uma medida de como eu devo me comportar naquele lugar, de como me foi ensinado. Então, quando eu falo de comportamento, naturalmente eu tenho que ver a cultura daquela família, o que aquela família entende como comportamento ruim ou não, né? Errado, né? Ou não. Então, não dá para a gente julgar efetivamente só pelos nossos conhecimentos de comportamento, eu tenho que conhecer. Mas tem algumas coisas que são mais gritantes. Então, quando existem alterações cognitivas, ou então comportamentais, gravem esses 3 itens, que interfiram com a habilidade no trabalho ou atividade usual. O que é isso, gente? A costureira começou a ficar lerda na costura, ela não consegue mais costurar no mesmo tempo. Ela prega e desprega o botão várias vezes. Ela tem essa dificuldade. A pessoa que está dirigindo começa a ter arranhão no carro, a pessoa que começa a ter, né, está cozinhando, uma cozinheira para várias pessoas e tudo, começa a ter que refazer o seu cardápio, não consegue mais fazer uma quantidade de comida para tantas pessoas, né? Ou seja, está interferindo com a habilidade no trabalho, nas suas atividades usuais. Está interferindo? Tá. Porque não estava fazia de outra forma. Representa um declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho. Ok, ela fazia aquela costura perfeita em velocidade, era perfeita. Então agora aquela costura, além de estar saindo mais demorada, ela ainda sai com algum defeito. É um declínio em relação aos níveis prévios. Então eu não tenho como saber o que cada pessoa aprendeu ao longo da vida. Eu preciso que alguém me traga essa informação, geralmente algum familiar, né? E o item 3, que é importante, elas não são explicáveis por outras doenças mentais, nem por uso de medicamento, abuso de droga lícita ou droga ilícita, né? Essa pessoa não tem um transtorno psiquiátrico prévio que não está tratado. Então, eu tenho que excluir essas possibilidades. Essa pessoa não tem um tumor, não tem uma infecção, não tem nenhuma outra causa que justifique tal alteração de comportamento ou tal dificuldade na sua habilidade. Esse é um ponto crucial dessa apresentação, tá? Porque aqui a gente está falando de uma síndrome demencial. Eu não estou falando de causa, eu estou falando de síndrome demencial. Então, para eu saber se seu João, se Dona Maria, né, São Pedro, seu Pedro está com um problema, eu não posso falar que ele está velhinho, então por isso que ele está lerdinho para fazer as coisas. Se ele está velhinho e está caindo, eu tenho que saber por quê. Se ele não caía antes, eu tenho que saber sempre. Lembra disso aqui, ó. Representa declínio em relação aos níveis prévios de funcionamento e desempenho, tá? Bom.
Chegamos, então, na questão de certa forma, para as demências no geral e principalmente para a doença de Alzheimer. Olha isso aqui, gente, o primeiro item. Principal fator de risco não modificável é a idade. Ora, se é principal fator de risco não modificável é a idade, e eu tenho uma população progressivamente envelhecida, é claro que eu vou ter que contabilizar com essa doença e criar estratégias de identificá-la de uma forma mais precoce. Eu tenho que ter profissionais treinados para identificação e para arrumação dessa casa, porque é uma doença longa, como a gente vai ver. E olha esse segundo item aqui. Após os 65 anos, a cada 5 anos, duplica o risco de desenvolvê-la. Ora bolas, a gente acabou de falar, a progressão das pessoas com mais de 80 anos é muito maior do que a com mais de 60. Então eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça. Agora eu vou ficar preocupado com Alzheimer com 65? Vou ficar, mas eu posso modificar, eu posso fazer prevenção? Muito pouco. Então não adianta ir toda vez no médico, eu estou esquecendo, eu acho que eu estou com Alzheimer. Se tiver de vir, virá. O profissional de saúde é que vai ter que estar habilitado para poder ajudar a identificar isso aí, junto com o próprio paciente e com a família, tá? Outros fatores de risco que eu tenho para a doença de Alzheimer são todos os outros que todo mundo está cansado de saber, gente. Se eu beber menos, se eu fumar menos, se eu tiver atividade física regular, se eu tiver uma alimentação saudável, uma hidratação boa, se eu tiver uma vacinação, se eu evitar doenças, todas essas medidas de prevenção regulares vão me ajudar indiretamente a melhorar a minha capacidade não de prevenir a doença de Alzheimer, mas de manter um cérebro bacana para que, se ela aconteça num cérebro pouco complicado. Porque se eu tenho também fumo, eu tenho morte de célula e vaso sanguíneo comprometido pelo fumo. Se eu tenho obesidade, eu tenho comprometimento circulatório pela obesidade e oxigenação. Se eu tenho doença pulmonar, eu tenho comprometimento circulatório pela doença. Então, se eu encontro um cérebro já comprometido por essas doenças, a hora que a doença começar a desenvolver, obviamente, eu vou ter mais problemas. Tá? Então, alimentação saudável, exercício físico, atividade mental e emocional, participação social e controle das doenças. Atividade mental e emocional por quê, gente? As pessoas que não têm, que são analfabetas, se ela tem poucas, do ponto de vista de conhecimento de instrução, se ela tem pouco uso, eu tenho dificuldade em fazer os testes também. Se ela tem pouca atividade na igreja, na casa, no centro comunitário, então eu vou ter uma história de uma pessoa que fazia nada e está fazendo nada. Eu não posso falar, porque ela está fazendo nada, ela está demente. Tá? Então, assim, as atividades são importantes. Atividade na igreja, atividade mental, centro de convivência, que seja atividade voluntária, que seja, né, atividade em lugares que a pessoa se identifique, tudo isso é importante. Por quê? Porque eu vou ter parâmetro de uma coisa que eu estava bem e estou ficando ruim. Né? Então, essa que é a grande questão. Então, eu estou colocando sempre alerta que a cada 3 segundos da demência, porque dentro dessas questões de fatores de risco aqui, eu tenho outras que vão fazer a pessoa cair. Mas principalmente a questão vascular, ela, depois da doença de Alzheimer na pessoa idosa, ela é principal. Então, se eu tenho diabetes, se eu tenho colesterol alto, se eu fumo, se eu tenho hipertensão, cuide, gente. Cuide, que vai ser melhor para todo mundo. Tá? Aí, só para ilustrar, então, as causas, né, que foi o que a gente já comentou. Na pessoa idosa, as degenerativas, as principais são essas: doença de Alzheimer, a frontotemporal, corpúsculo de Levy, doença de Parkinson, entre outros. Olha só, 90% das demências são causadas pela doença de Alzheimer e por doenças vasculares na pessoa idosa. É justo a gente se preocupar, gente? Sendo que a idade é o principal fator de risco que eu não posso fazer nada, assim, para intervir? É justo, né? Então é importante a gente pensar. Eu vou comentar um pouquinho depois sobre as degenerativas. Mas só para lembrar, a demência vascular, a angiopatia amiloide também, de certa forma, é degenerativa, mas é uma doença vascular. A forma de prevenção é justamente o que a gente já comentou, né? Checar os parâmetros de pressão, de colesterol, de açúcar, atividade física, gastar-me, assim, cuidar-se efetivamente, né? Outras que a gente tem como outras causas, por exemplo, o álcool,
né, a encefalopatia traumática crônica em função daquelas pancadas ao longo da vida, né, as infecções como aqui o herpes, o HIV, entre outras, né, mas aqui um aspecto importante entre as outras causas em relação ao alcoolismo, em relação à deficiência de vitamina B12, principalmente as pessoas alcoólatras, né, principalmente as pessoas que fizeram retirada do estômago há muitos anos, né, antigamente o tratamento era retirada do estômago para algumas úlceras, então são pessoas que a gente tem que ficar atento. Apesar dela ser, de certa forma, tratável, mas se for descoberto num período muito longo de privação da vitamina B12, a resposta é muito ruim, muito pouca, na verdade, tá? E o álcool, sem comentários, né, que pode levar não só ao quadro depressivo, pode levar ou pode representar um quadro depressivo, mas também, além disso tudo, uma pessoa que está com um declínio de cognição, cognitivo, né? Então está num desaprendizado leve e vai acentuar muito mais, né? Então, doença de Alzheimer é a demência mais comum na pessoa idosa. Em 2018, eu estou falando isso segundo esse relatório, né? Já existem mais de 50 milhões de pessoas com demência no mundo. A expectativa é de 150 milhões em 2050. E olha só, a expectativa era de 130 milhões há 2 anos. Olha como já alcançamos o número. Né? Em pouco tempo a gente está alcançando esse número. Né? O que é importante saber na demência? A incapacidade progressiva. Gente, não dá febre, não dá dor, não dá falta de ar, mas ela dá incapacidade. Então, se a pessoa idosa está caindo, se a pessoa idosa está perdendo xixi, se a pessoa idosa está com dificuldade de fazer coisas que ela sempre fez, lembre que isso pode ser uma incapacidade gerada por uma demência. Olha que um fato muito importante, leva ao empobrecimento da família. Por quê, gente? O cuidador. Se eu for contratar cuidador, o cuidador está submetido às mesmas regras da legislação das funcionárias das domésticas, então tem um custo elevado. Né? Se eu for considerar que o cuidador é o próprio familiar, eu tenho que lembrar que o familiar cuidador de uma senhora de 80 ou de 90 anos tem 60 e poucos anos. Então, é um cuidador idoso cuidando de um muito idoso. Né? Se eu for considerar um cuidador sendo filho único, eu tenho que considerar que quem vai ser o provedor dessa casa. Então, tem abandono de emprego, desarranjo familiar. E tem muitos comprometimentos em relação à família, do empobrecimento da família, secundário a essa incapacidade progressiva. E aqui entramos nós, ó, falta instituição e faltam profissionais. Porque se eu tenho instituição social, que aí efetivamente são instituições sociais, como instituição de longa permanência e como centro-dia, que acolhe essas pessoas nas suas diversas fases, que eu vou comentar para adiante, eu tenho um apoio, um suporte para a família. Agora, se eu não tenho um suporte para a família, o cuidador único, ele vai adoecer. Aí nós teremos duas pessoas idosas adoecidas. O idoso com quadro demencial tipo Alzheimer e o cuidador idoso com hipertensão, com depressão, com AVC, né, com doença, com dor crônica, né? Então, realmente leva ao empobrecimento da família por todos os lados, emocional inclusive. Então, os profissionais efetivamente precisam estar treinados para saber onde pode ajudar. Como os profissionais de saúde da atenção primária podem reconhecer? Inicialmente, tente responder a 3 perguntas. Primeira, no meu território, quantas pessoas com 60 anos e mais eu tenho? No meu território, daquelas pessoas com 60 anos e mais, quantas vão à consulta ou atividade proposta regularmente, sem acompanhante? No meu território, daquelas pessoas com 60 anos e mais, quantas são visitadas no domicílio ou na instituição de longa permanência para idosos, conhecidos como asilo ou casa de repouso, por não conseguirem ir até a unidade de saúde? Eu preciso saber quem são essas pessoas. Né? Aqui, no território, enquanto essas pessoas estão indo, aquelas que estão indo à unidade de saúde bem, então eu tenho como saber qual é a funcionalidade dela. Para isso eu preciso saber qual é a funcionalidade através da caderneta de saúde, que a gente vai comentar para frente. Se eu tenho aquelas que estavam indo com frequência e começaram a faltar,
Por que não estão indo? Por que estão indo com acompanhante? Se voltarem à consulta, por exemplo, iam sem acompanhante, agora estão indo com acompanhante. Por que está indo com acompanhante? É porque caiu? É porque está tendo que tipo de problema? O significado do acompanhante naquele idoso que não vinha acompanhado à unidade de saúde é grande. Então, a gente tem que estar alerta para isso daqui. E outra questão é que muitas vezes nas instituições de longa permanência, eu tenho idosos em fase moderada que está faltando a instrução, está faltando a adequação das prevenções para essa doença. Respondidas essas perguntas, então como a gente vai poder reconhecer? Primeira questão é essa daqui, gente. A pessoa adoecida, a gente está falando de fase inicial, tá? A pessoa adoecida não vê nenhum problema com a sua memória. A pessoa adoecida, na sua fase inicial, é a pessoa mais feliz do planeta. Mas é evidente que para quem já convive com a pessoa. Por quê? O acompanhante dessa pessoa, que está feliz e contente, ela está estressada, ela está com ruga, ela quer falar o tempo todo para o profissional de saúde que estiver atendendo o idoso, ela está nervosa, ela está brigando com o idoso. Né? Então está falando que o idoso é sonso, porque aquele tá bonzinho, mas em casa ela que sabe como é que é. Por quê? Porque tem tipo de comportamento em fase inicial, pode acontecer, né? Então vamos lá para como é que o profissional de saúde pode reconhecer. Então primeiro, não adianta perguntar para a pessoa. A pessoa adoecida vai falar assim, estou perfeita. Segundo, eu preciso saber de quem que é a pessoa que está acompanhando ele, porque é evidente para quem convive com ele. Mas se quem convive com ele resolveu tirar um sossego, chamou o irmão que não mora com ele, que vai lá uma vez por mês, o irmão que vai lá com ele, que fica com ele uma vez por mês, também vai falar que ele está ótimo. Que é a irmã que está criando caso. Então, eu preciso saber com quem eu estou conversando. Que familiar é esse que está acompanhando esse idoso à consulta, tá? Então, o que vai acontecer? Dificuldade para fazer cálculo, atividade cotidiana, julgamento, né? Aí que entra, lembra que eu falei da cozinheira, do motorista? Jogou muito açúcar, jogou muito sal, o motorista entrou para a direita e era para a esquerda, freou quando devia acelerar, acelerou quando devia frear. Julgamento está complicado, né? Manuseio com o dinheiro, como é que está acontecendo, vai assinar um cheque, dá um cheque equivocado, volta, a assinatura não confere, volta um cheque, volta outro, assim, você vai percebendo no dia a dia, por isso que a pessoa do convívio é importante ser abordada. Começa a fazer café, ou joga fora, porque você vai começar a investigar os lixos, tem coisa jogada fora que não era para estar jogada fora, né? Não consegue dimensionar a força na marcha para mudar, começa a ter queda, por quê? Tem um degrau de, sei lá, 15 centímetros, ele faz uma força para 30, então desloca muita força, desequilibra e cai, coloca o objeto em lugares errados, aí esconde entre aspas, né? Porque o familiar vem falar, ele fica escondendo as coisas e depois não sabe onde coloca. Não, é porque ele não sabe mesmo onde coloca. A intenção não é esconder efetivamente, é onde o familiar. E mesmo os profissionais de saúde, porque eu estou colocando aqui a foto dos profissionais de saúde, falam assim, mas também ele está velhinho, né? Justifica, né? Puxa vida, tem 85 anos. Mas, gente, 85 não é para estar assim. Se ele não tem doença, ele estará assim se houver problemas na mente. Então, a gente tem que começar a dissociar velhice de doença. Então, começou a cair demais, começou a fazer bobagem dentro de casa, e não espera, mas ele não está tanto assim. Esse tanto, gente, se estiver caindo na rua, se estiver assim, botando fogo em casa, é fase moderada, aí todo mundo vai fazer diagnóstico, inclusive a família. Não interessa mais saber. Interessa saber quando a fase está leve. A gente tem dificuldade de falar isso para a família no consultório, porque tanto o idoso como ele realmente está numa fase leve, ele vai falar assim, mas eu não estou tanto precisando ainda assim, não. Né? Eu não estou trocando as pessoas ainda, eu não estou me perdendo na rua ainda. Claro que não, é claro, mas vai perder. Mas vai se perder, então as pessoas esperam a próxima etapa acontecer para isso acontecer. O que o profissional de saúde falar? É claro que você não está se perdendo na rua, é claro que você não está numa fase grave, mas você está numa fase leve. Na fase leve eu tenho como tratar. Eu tenho como preparar a família para o que vem. Bom, dificuldade para encontrar ou compreender palavras, né? Erros ao falar ou escrever. Então, é onde entende uma história contada errada, vai passar uma história. Sabe aquela brincadeira de infância que chama telefone sem fio? Então, a filha contou uma coisa para a mãe contou uma outra coisa para o outro filho. Então, o filho liga desesperado, o que está acontecendo? Né? Então, não foi bem assim que eu falei isso e isso, né? Então, assim, essas confusões, né?
elas vão começar a acontecer. Errou falar ou escrever. Então, quer falar uma coisa, fala outra, busca a palavra, não consegue buscar, não consegue achar, tenta trocar a palavra, não consegue. E olha isso aqui, gente, personalidade e comportamento. A gente fala de labilidade de humor, então agora está agressivo, brigão, coisas que não eram frequentes daquela pessoa, né? Ah, então vocês estão me abandonando, vocês estão fazendo isso comigo, vocês vão ver. Ou então, ao contrário, está numa mesa, começa a fazer piada totalmente inoportuna, né? Sexualidade exacerbada, começa a abrir a roupa, começa a mostrar homem, começa a tirar a camisa, mulher começa desencadeadamente a falar palavrões, coisa que as pessoas falam, essa não é minha mãe, nunca falou assim, se masturbar. Nossa, tem filhos que chegam desesperados, porque é uma pessoa muito... Mas isso já é uma fase avançada. Nesse primeiro momento, esses problemas de comportamento começam a aparecer. Mas eles não são constantes, não são intensos. Então a família fala, mas foi só uma vez, então espera que vai acontecer mais, é de uma vez mesmo que vai acontecendo. Então essas questões do cognitivo, que é aqui que eu falei para vocês, está falando, não consegue mais falar, está puxando a palavra, não consegue mais buscar, vai medir para descer a escada, começa a ter queda. Coloca o lugar num canto, era para colocar no outro. Isso aqui é o cognitivo, é o que eu aprendi. Mas se está numa fase leve, vai ser algumas coisas do dia a dia, não vai ser o tempo todo mesmo, tá? E em relação aos comportamentos também. Não vai ser toda hora que ele vai ficar bravo, vai ficar apático, vai ficar choroso, irritado. Não é toda hora, mas vai ter alteração comportamental, tá? Aí, como os profissionais de saúde da PS podem reconhecer, né? Então, primeira coisa, lembrando que a alteração percebida, cognitivo, comportamento, seja no cognitivo, porque muitas demências começam pela alteração comportamental. Mesmo a doença de Alzheimer, que na maior parte das vezes começa pela questão cognitiva, pela amnésia, que a gente fala que é a perda de memória, muitas vezes pode começar com um tipo de comportamento também. Então, comportamento alterado, mesmo que a pessoa já tenha sido ao longo de sua vida mais irritado, mais bravo, mas se intensificou, tem que prestar atenção. Tem que lembrar, então, de perguntar para a família se essa alteração cognitivo-comportamental está gerando uma interferência na habilidade do dia a dia dele, representa um declínio em relação aos níveis prévios, quer dizer, ele era assim, mas está pior. Ele fazia assim, mas está... Tem que lembrar de perguntar esses três, porque se tiver isso aqui e não houver nenhuma doença, né, não tem nenhuma droga que a pessoa está utilizando, lícita ou ilícita, não teve traumatismo craniano, não tem tumor, não tem infecção, não tem nada disso, gente, a gente está diante de uma síndrome demencial. Se Alzheimer não ser, ou não é outra conversa, mas que estamos diante de uma síndrome demencial, estamos. Então lembrar que aquela que costurava bem, a pessoa idosa que dirigiu caminhão, dirigiu carreta, dirigiu tudo e está começando a fazer pequenas batidas, aquela pessoa que está triste, né, não consegue comer. A minha preocupação aqui, a idosa que mora sozinha, quem vai falar para mim que ela não está comendo? Só o emagrecimento, mais nada. Quando ela emagrecer bem, a família vai perceber e vai trazer, ela deve estar com câncer. Não sei, ela pode estar simplesmente com um quadro demencial, porque não sabe preparar comida, não sabe comprar a comida mais, come qualquer coisa, esquece de comer. Então pode ser isso, por exemplo. Tem quando tem perfil de agressividade, aquela história de cozinhar e ter dificuldade na cozinha. Tá? Então, gente, como é que a gente vai, assim, na equipe de saúde, da unidade de saúde, o que a gente deve estar muito atento? Né? Declínio cognitivo na recepção e no acolhimento. Começa a ter dificuldade com a rotina do serviço. Quer dizer, se aquele idoso, ele é usuário daquela unidade, se ele começa a ter dificuldades com as regras do serviço, com a rotina do serviço, vai em dia não agendado, falta consulta, ou vem na consulta do outro médico, trocou o nome, esquece os documentos, está repetitivo, é porque eu fiz isso, tenta justificar, sempre tenta justificar. A pessoa que está com quadro demencial, por exemplo, em fase leve, tudo que ele fizer de errado, ele vai tentar justificar. Eu fiz isso porque estava assim, eu fiz aquilo porque estava assado, que é diferente um pouco do depressivo. Né? A dificuldade do manuseio com as medicações é quando vai fazer lista de medicamentos, pegar os medicamentos, dona fulana, troca seus medicamentos, aí traz medicamento que não era medicamento dela, que ela não sabe em que momento que foi acrescentado aquele medicamento. Né? Então, do ponto de vista do comportamento, por exemplo, apresenta irritação, comportamento alterado quando da tentativa de orientação. Então, assim, não ficar bravo. Não, você não está achando que eu sou demente? Está achando que eu estou o quê? Está achando que eu sou louco porque eu estou
nova, começa a ter críticas, né? Começa a ter, entre aspas, né? Criar confusão. Então, queixo de forma assim, contundente, que não foi informado, eu não vi na consulta porque vocês não me informaram, é aquela menina que é errada, não sou eu que estou errado, não. Você que tem que ter cuidado de quem vocês estão aqui, porque aquela pessoa outrazinha, e fala um monte. Então, você sempre tentando justificar a inadequação né, da dificuldade que houve. Né? Na consulta, né, a repetição de coisas, eventos que aconteceram na consulta prévia é comum de acontecer. Então, começa a contar a mesma história que ela contou na consulta 4 meses antes, né? A dificuldade para identificar as medicações. Não, eu tomo direitinho o medicamento. Mas qual que é o problema de saúde da senhora? Aqueles o senhor deve ter anotado aí. Né? Então, ela tem resposta para tudo. Então, mas por que isso tem anotado aí? Porque não está lembrando qual que é, né? Se é de primeira consulta, por exemplo, seja médico, seja enfermeiro, nutricionista, pode esquecer coisa importante, por exemplo, cirurgias que foram feitas, né? Então, que aí a gente, na hora de examinar, vai perceber, aí essa cicatriz aqui foi de que, esqueci de falar, foi isso e isso. As crises de pressão alta recorrente ou hiperutilizador, quando for idoso, gente, a gente tem que repensar esse hiperutilizador aqui, tá? Porque ele pode estar, essa crise de pressão alta recorrente, por quê? A senhora está tomando direitinho remédio de pressão, tá. Se você fizer um rastreio na casa dessa pessoa, você vai ver que tem remédio de pressão espalhado no chão, esquecido embaixo da asa do pires, da xícara. Então, assim, muitas vezes ele sabe que ele está tomando, porque ele já toma esse remédio de muitos anos, então na memória remota dele, tá, beleza, ele tomou, mas na memória atual não tá, que é onde a doença de Alzheimer compromete. Aquelas demências degenerativas que eu falei para vocês previamente, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Então você tem uma alteração no próprio núcleo celular. Então não depende do externo, das questões externas. Então se você tem a gene apropriado para desenvolver a doença, no momento em que esse gene tornar-se ativo, ele vai começar a destruir célula por célula, dia após dia. Né? Todas as degenerativas são assim, por isso que a gente não tem uma prevenção eficiente para essa doença. Seja a doença de Parkinson, seja a doença frontotemporal, que é um outro tipo de demência degenerativa. Então tem várias demências que são de causa degenerativa que a gente não tem como prevenir efetivamente. A gente só tem que tentar deixar o cérebro o melhor possível para que, se acontecer essas doenças, então você tenha um cérebro bom. Mas se você não, além de ter demência degenerativa, você tem uma por pressão alta, uma por diabetes, uma por colesterol, aí complica mais. Então, essas pessoas que vão crise de pressão alta recorrente, glicose elevada recorrente, vão toda hora no posto da unidade de saúde, começa a ficar atento que alguma coisa de errado está acontecendo. Ele pode estar ficando com medo de ficar em casa sozinha, as mulheres que moram sozinhas, fica com medo de ficar em casa sozinha. Pode ter outras circunstâncias gerando esse comportamento aqui. Tá? Porque se você perguntar, ele vai falar que está fazendo tudo direitinho, tá? A outra coisa que a gente vai observar no exame físico, autocuidado ruim, sinais de lesões por quedas, então autocuidado, mau cheiro na roupa, o dente, a boca com os dentes, a casa dentária comprometida, lembrando da condição prévia dessa pessoa. A dona fulana sempre foi assim, sempre pintou o cabelo, sempre andava escovadinha, sempre estava com chinelo limpinho, roupa limpa, está começando a vir com roupa suja, né, com mau cheiro. Lembra que o banho pode estar sempre esquecido, né, porque é uma coisa recente. Então, ela está esquecendo de tomar o banho, entendeu? Isso é que vai ser o mais comprometedor, tá? Emagrecimento é aquela condição que eu falei para vocês. Pode ser o único sintoma, porque se é uma idosa que vive sozinha, como é que eu sei que ela está arrumando a comida dela? Não sei. Então, é onde que entra a supervisão, onde o agente comunitário tem um papel extremamente importante, o serviço social precisa acionar a família, e eu precisaria de ter uma instituição adequada para essas pessoas também, instituição de assistência à saúde adequada, né? Esquece carteira de vacinação. Gente, aqui eu tenho um ponto importante. Se essa pessoa tomou vacina e tomou de novo, num curto espaço de tempo, ela pode ter problema com a vacinação. A vacinação, ela é boa, ok, mas se eu dou a mesma carga de agente em curto espaço de tempo, isso pode ter uma reação vacinal grave, importante. Então, se ela não está lembrando de fazer a carteira de vacinação, ou se ela não tenha registrado lá, eu vou ter problemas com isso, tá?
Como os profissionais da saúde ainda podem reconhecer? De que forma, né? Quando você vai fazer a visita no domicílio, esse idoso vive só? Esse idoso vive com outro idoso? Lembra aquilo que eu comentei? Esse aqui é um casal de idosos, né, que moram sozinhos. E isso aqui foi um caso que aconteceu na Itália, que a polícia estava fazendo a ronda, ouviram um choro, gritos assim, foram ver achando que alguém estava sendo espancado, alguma coisa, e esse casal aqui, que estava sem nada para comer, chorando que tinha meses, anos que ninguém fazia uma visita para eles, né? Então eles se apiedaram dessas pessoas, abriram as dispensas, viram que não tinha nada para comer, foram no mercado, compraram macarrão, fizeram macarrão para esses dois e eles comeram felizes da vida aqui. Então, o que eu estou falando, gente? É de um idoso cuidando de um idoso. Eu não tenho, isso aqui tem que ter um lugar para essas pessoas, né? Então, foi uma reflexão muito importante esse dia para esses policiais, né? Aí, olha só, e se eu tenho mais de uma pessoa incapaz ou vulnerável nessa casa? Olha só, a senhorinha aqui está comendo, ela tem sinais de fragilidade, bem abaixadinha, comendo na beirinha. Olha quem está olhando aqui, é uma criança. E se eu tenho aqui uma cuidadora avó, se essa aqui é bisneta dessa aqui, e quem cuida dessa e dessa é uma senhora de 65? E aí, gente? Como é que eu faço? Então, eu tenho que ter essas noções. Então, a gente de saúde, quando vai na casa, eu preciso conhecer essa realidade aqui, né? E quem que é esse filho que está cuidando dessa aqui? Essa aqui tem 90, a filha tem 65 com artrose, tem 65 com hipertensão arterial. Então, eu tenho que conhecer, né? Então, é a mesma coisa daqui, uma senhora muito idosa cuidando de uma senhora idosa cuidando de uma muito idosa, né? A casa desarrumada, a limpeza ruim, eu posso falar assim, nossa, mas que cuidadora horrorosa é essa? Mas será que é porque ela está morrendo de crise, de dor? Será que é porque ela está exausta, que ela não conseguiu dormir porque o idoso acometido da doença de Alzheimer fez um distúrbio de comportamento à noite? Como é que eu vou saber? Né? Então, a casa me fala sobre isso. A casa desarrumada, limpeza ruim, não quer dizer necessariamente que eu estou diante de uma pessoa de má higiene. Quer dizer que eu tenho que olhar. Tá? Alimentos com data de vencimento, né, fora da validade, medicamentos espalhados pelo chão. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é tão comum que eu quis colocar por esse motivo. Tá? Na hora que o filho vai olhar com detalhe a casa da pessoa, encontra um medicamento espalhado embaixo na grade do colchão, encontra medicamento na beira do sofá, onde eles às vezes tomam medicamento, encontra espalhado pela casa. Então isso é uma dificuldade grande. Que a pessoa idosa com demência, morando sozinha, não vai perceber. Como eu falei, como a memória remota está boa, ela vai achar que tomou, porque ela toma isso há anos. Mas a recente está ruim. Então, ela não vai lembrar que o comprimido caiu no chão. E a outra finalização, gente, é queda. Então, esse idoso, na hora do meu exame físico, ele está com sinais de queda? Ah, não, mas ele só tomou uma quedinha. Não interessa a quedinha ou quedona. Interessa que ele caiu. Queda na pessoa idosa é um sinal de problema. Pode ser o único sintoma que eu tenho de infecção urinária, de diabetes mellitus descompensado e da própria demência, tá? Aí na pessoa idosa, nossa, que filho horroroso, tá sem banho, ele tá cabelo desgrenhado. Mas o banho é um horário crucial para quem tem quadro demencial. Será que ele tá sem o banho porque ele tá batendo no filho na hora que vai entrar no chuveiro? Será que o filho largou, que não aguentou de ser xingado, ser maltratado, e deixou ele tomando banho sozinho, ele só ligou o chuveiro e saiu sem receber uma gota de água? Então, tem coisas que a pessoa idosa vai falar, o exame físico vai falar, sinais de lesão corporal repetida por quedas, às vezes não tem uma grande lesão, mas tem as lesões tipo equimoses, né, que são aquelas lesões arroxeadas, ou quando está em fase final de mudança, são lesões esverdeadas, né? E por que ele não está indo? Às vezes a pessoa caiu, ficou com medo de sair de casa, então não está mais saindo de casa por isso. Por isso que está faltando a unidade de saúde. Ah? Medicamento psicotrópico sendo administrado à pessoa idosa por crise nervosa, coisa frequente de acontecer no consultório. A mamãe está tendo muita agressividade, aí eu estou dando Rivotril, estou dando diazepam, pelo menos ela dorme 3 noites e melhora depois. Gente, isso pode ser demência. E o Rivotril, o diazepam, o Lexotan vai piorar esse quadro. Quando ela acordar desse quadro aí nós vamos ter mais problema ainda, porque você usou uma medicação que desconcerta aquelas células que estão boas, que estão funcionando. Ela tem células morrendo, células em várias fases de morte. E você dá um remédio que deixa as células boas
afetadas, sonolentas, aí é complicado, né? Filhos, ou então cônjuges irritados com a pessoa idosa, que está teimosa. Quanto eu já ouvi falar, ela está muito grossa, ela trata mal todo mundo. A gente, ela trata mal, ela não quer fazer. Isso é esse tipo de comportamento na maior parte das vezes, gente. É a pessoa querendo segurar naquele restinho de memória que ela tem, aquele restinho de sanidade que ela tem, tá? Então, gente, muita calma nessa hora, tá? Muita calma. Desconfiou, o que fazer? Então, no domicílio, abordar o familiar com as perguntas claras. Há quanto tempo o senhor ou a senhora vem apresentando tal dificuldade de comportamento? Para aquela resposta sempre foi assim? Há quanto tempo piorou? Ou quando que começou a ficar intolerável essa dificuldade de comportamento? Porque aí eles vão começar a associar, sabe com o quê, gente? Ah, foi quando o meu netinho nasceu. Ah, foi quando o fulano morreu. Ah, foi quando... Então eles começam a ter parâmetro. Porque a primeira resposta vai ser sempre foi assim. Tá? Então tenha paciência com esse cuidador, com esse familiar que está vivendo aquela opressão que ele está vivendo ali, ou por tipo de comportamento, ou por agressividade, ou por teimosia, que não é teimosia, porque a pessoa esquece e faz de novo, esquece e pergunta de novo. Vamos esquecer, vamos acolher essa irritabilidade do acompanhante que vive com esse idoso e tentar acalmar, mas olha, vai ter quanto tempo? Depois no Natal ele estava bem, aí a pessoa começa, não, no Natal ele foi bacana e tudo. Ah, puxa pela religião, no dia, sei lá, Nossa Senhora Aparecida, quando é que foi? E no dia de alguma outra, tenta dar parâmetro, no dia 7, no dia do soldado, então vai buscando parâmetro, porque, gente, é um idoso cuidando de um único idoso, você tem que lembrar disso. Para aquelas respostas, ela se lembra de tudo, ele só esquece as coisas normais. Olha só, sugira para essas pessoas que perguntem, tá, o que é um esquecimento normal na velhice? Né? Por quê? Assim, porque, na verdade, lembra que se esse esquecimento está fazendo a pessoa, né, ficar mais, entre aspas, mais lerdo, fazendo essa pessoa ficar mais... repetitivo. Então, a gente tem que, pelo menos, ligar o sinal de amarelo, tá? Então, é importante. Nossa, isso aqui eu ouço demais, inventando muita história. Gente, é confabulação. Isso não é nada psicológico. Isso é porque a pessoa está com a deficiência funcional da célula. Então, ela vai fazer isso mesmo. Ela vai tentar falar que um xixi que ela fez no chão foi a torneira que ficou ligada, foi o copo de água que caiu. Isso não é psicológico, isso é doença. É uma doença neurológica. Obviamente tem um viés psicológico, mas assim, eu preciso acreditar. Ela não está inventando, ela não está sendo... uma pessoa mentirosa, né? Ela falou que a menina que veio aqui roubou, ela falou que eu não sei, eu não presto para nada porque eu faço isso, porque eu sou o filho que cobra. Então, essas agressividades, essas taxações pode ser distúrbio de comportamento, gente, pode ser o primeiro sintoma. Então, muita atenção nessa questão na hora que for abordar o familiar, tá? A dificuldade com sono, muitas vezes o familiar vai ter problema por conta disso, né? O que vai levar o familiar no médico é o problema com sono. Porque quando ele começa a ter a inversão do dia pela noite, e já o familiar já tentou dar comprimido para dormir, e ele vai piorando, é aí que ele procura atenção à saúde. Então, vocês que estão indo à casa, pode tentar alcançar isso antes um pouquinho de acontecer. E aí, um familiar irritado pode ser um sintoma do chamado estresse do cuidador e necessidade de ser avaliado pela equipe toda de saúde. É aqui onde a unidade de saúde é importante, gente. Porque aí, se eu começo a conversar com essas famílias, eu conheço essas famílias que estão submetendo a essas alterações, que tem seus idosos apresentando isso, eu posso fazer um encontro com os cuidadores, eu posso começar a treinar esses cuidadores para observar as coisas importantes em casa. Tá? E o agente de saúde que está visitando em casa, preencher a caderneta de saúde da pessoa idosa, a terceira edição, principalmente o item 2.7, que vai ser o quê? É justamente se alguém está percebendo que a pessoa está esquecida. Né? E é esquecida, é só esquecer data e nome de filho? Não, gente. É esquecer como fazer as coisas. Vamos esquecer esse negócio de que se respondeu data de dia da semana e data de aniversário está ótimo.
Não está ótimo, não. Ele pode estar esquecendo coisa pior, pode estar esquecendo coisa no fogo, como é que faz para aumentar o fogo, para diminuir o fogo, para ligar o gás, ele pode estar esquecendo para que serve o gás, ele pode estar esquecendo para que serve o degrau, e largar o degrau para lá e pular em cima e cair, se quebrar uma perna. Então, o esquecimento, gente, é das coisas que fazemos, que aprendemos. Essa que é o esquecimento de Alzheimer, tá? E esse item 2.7, como eu falei, se você perguntar para o idoso, ele vai falar, tô ótimo. Então você tem que perguntar para quem está junto. Não tem ninguém junto? Beleza. Então aí começa a nossa seara. Então, se não tem ninguém junto, nós vamos precisar de aumentar a supervisão dessa pessoa. Porque aí senão nós vamos encontrar uma gravidade desse esquecimento, que é desnutrição, pneumonia por aspiração, queda com fratura, traumatismo craniano. Porque se é uma idosa que está assim, ela pode estar engasgando sem se dar conta, para fazer uma pneumonia por aspiração, ela pode estar comendo comida estragada, ela pode estar fazendo uma alimentação paupérrima, comendo mingau todo dia, entendeu? Então, tem que encaminhar. Se está percebendo essas coisas, precisa encaminhar. Então, a caderneta de saúde da pessoa idosa tem vários itens, né? Então eu vou me ater. Eu coloquei aqui, na igreja, por quê, gente? Esquece, deixa eu aumentar aqui um pouquinho só. Aqui na pergunta da caderneta de saúde da pessoa idosa, 3 pontos importantes. A escolaridade, por quê? Aquilo que eu falei antes. Na hora que eu for avaliar uma pessoa analfabeta, ou mesmo que seja analfabeta, mas que não tenha pouca informação de outras formas que não seja a parte de escrita, essas coisas, eu vou ter dificuldade nas perguntas para fazer, porque todos os testes se baseiam em níveis de escolaridade. Mas eu tenho nível de escolaridade como um item a colocar, tá? A raça ou a cor, porque tem determinadas demências que são mais prevalentes numa raça do que em outra, né? Religião, por quê, gente? Porque dependendo da religião, se essa senhora, por exemplo, mora sozinha, mas ela participa da igreja, eu posso conversar com pessoas que são próximas a ela na igreja dela. Então, é onde eu vou ter informações. Ela participava do dízimo, ou ela participava da visita, ou ela participava da escola dominical, e começou a ter essa dificuldade ou aquela. Então, eu tenho como colocar isso, tá? Em relação, aqui, de novo, em relação à caderneta de saúde da pessoa idosa, então, quando eu pergunto a situação conjugal, essa pessoa pode dizer, qual desses dois aqui pode dizer doença de Alzheimer? Os dois. Que está em fase inicial, estão todos os dois lindos e maravilhosos. Mas como é que eu vou saber se um é que está falando, não é incomum o idoso chegar na consulta e falar, ele está esquecendo, não, mas ela está esquecendo mais. E aí? Se moram os dois sozinhos? Pode acontecer? Pode. Do consultório não tem como acompanhar, não tem outro. Eu peço para a família acompanhar, mas a família muitas vezes coloca, mas é só um esquecimento normal. Então vai aquela pergunta, o que é um esquecimento normal? Então, essa que é a grande pergunta. Então, a situação conjugal vai ser importante nesse sentido. A pessoa que convive com o idoso é tão idoso quanto ele, então eu vou ter uma informação fraca, gente. Né? Então, eu vou ter uma informação, na maior parte das vezes, comprometida. Né? Agora, em relação a ter alguma deficiência, muitas vezes a pessoa que tem deficiência visual, deficiência auditiva, elas têm mais chance de desenvolver distúrbio de comportamento. Então, muitas vezes, a pessoa com distúrbio de comportamento, com quadro demencial, é mais difícil de tratar o comportamento por causa dessas deficiências. Então, tem que reconhecer essas deficiências. Tá bem? Aí é quem? Você mora sozinho? Lembra que eu falei, gente? Quase 10% de pessoas moram sozinhas, com mais de 80 anos. Já pensou que dificuldade é nossa? Você mora com familiares? Dificuldade que eu tenho aqui. Ok, eu moro com minha filha, mas minha filha sai para trabalhar às 7 e volta às 5 da tarde. E aí? Não é o mesmo que morar sozinho, gente? Sim, é o mesmo que morar sozinho, porque eu não sei o que vai acontecer ao longo do dia com essa idosa. Né? Essa que é a questão. Então, eu moro com a minha filha. Beleza, mas preciso saber qual é a filha, qual é o horário de trabalho, qual horário efetivamente ela está dentro de casa. Mas no quintal mora mais um monte de parente, ela não fica sozinha. Tá, mas no quintal mora um monte de parente, ela não fica sozinha, mas todo mundo está dentro das suas casas. Então, não está todo mundo. Às vezes vai lá na hora do café, às vezes na hora do almoço. E nesse meio tempo, o que acontece? Só quem mora dentro da casa sabe, mas ninguém. Tá? Aí aqui... então aí o cônjuge ou companheiro é que a gente já comentou, né, dessa questão principal. Aqui, na hora do diagnóstico das informações,
Gente, olha aqui, ó, diabetes, hipertensão, depressão, insuficiência cardíaca, a sinalização de doenças de que eu posso ter uma outra causa levando ao esquecimento ou a dificuldade da realização das tarefas. Então, quando eu tenho diabetes, hipertensão, eu preciso saber de quanto tempo. Ah, eu estou com diabetes, tem 1 mês de diagnóstico, é uma história. Eu tenho diabetes há 20 anos, é outra história, eu tenho que pensar, tá? Então, isso vai ser muito importante. Aqui, quando eu falei da gastrectomia, ó, por quê? Porque na pessoa idosa de hoje, muitas vezes eles foram submetidos à gastrectomia por causa de gastrite sangrante, né, de úlceras sangrantes. Então, eles, se não fizeram de forma adequada, vai faltar vitamina B12 para essa pessoa. Então, tem que ter isso aqui na palma da minha mão. A outra coisa é aquilo que eu falei, ó. Olha só, todos aqui têm cabelo branco, absolutamente todos. Então não adianta eu falar de Joana, ou de Maria, ou de Zezinho, porque qualquer um desses aqui pode estar com 3 artérias entupidas aqui, um pode ter DPOC, uma outra com osteoartrose. E aí como é que nós vamos fazer, gente? Osteoporose, que nem essa postura aqui bem de osteoporose. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho que juntar isso aí e abordar essa família no cuidado com essa pessoa idosa aqui. Porque, gente, eu tenho doença para mais de 10 anos, tá? Para mais de 15 anos. A gente vai ver na segunda etapa, porque essa primeira etapa eu queria muito colocar para vocês a fase inicial. Na caderneta, ó, fechando com chave de ouro, aquilo que eu falei para vocês, item 2.6, cognição. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? Importante, gente. Tá? Porque lembra que a pessoa com quadro demencial, ela vai falar que está tudo ótimo. O esquecimento está piorando nos últimos meses. Que esquecimento é hoje? A data de aniversário? Não, gente, é o que a pessoa fazia. O esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano. Lembra que isso aqui, se vocês forem ver, é o que credencia a demência. É o diagnóstico de demência, não de Alzheimer, de demência. Então, a demência, a gente tem que fazer isso aqui positivo e não ter outras doenças cerebrais. Lembra que a gente comentou lá no início, tá? Quando eu falo de demência, como é que eu posso traduzir para vocês? É a mesma coisa que eu estivesse falando assim. Eu estou com uma dor na barriga. Pode ser rim, pode ser fígado, pode ser intestino. Então, eu vou tomar um remedinho para melhorar a dor. Mas eu estou efetivamente tratando a causa? Não. Estou tratando aquele sintoma ali. Então, a demência é assim, eu estou em um sintoma. Eu estou tendo dificuldade para dirigir, estou esquecendo algumas coisas, aí tudo bem, mas eu não sei de onde está vindo. Então, a demência, assim, bom, eu tenho uma hipótese de que ela esteja com um quadro demencial. Agora, a causa é outra história, tá? E no humor, aqui, ó, no último mês você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança, você perdeu o interesse, o prazer por atividades anteriormente prazerosas, isso aqui fala a favor do quadro depressivo. Impede que eu tenha as duas juntas? Não. Qual que é o diferencial disso aqui? Isso aqui, gente, eu não estou perdendo de ontem para hoje. Geralmente, quando as pessoas começam a perceber algum traço, mas elas se recusam ainda a acreditar que é uma demência, já tem uns 6 meses. Não é de ontem para hoje, não. No mínimo. Né? Assim, muitas vezes eu tenho mas tem foi no aniversário do Zezinho do ano passado que aconteceu isso, e a partir daí eu percebi que tinha isso acontecendo. Então, não é de ontem para hoje isso aqui, tá? E lembra disso daqui, ó. Teve queda, 2 ou mais quedas no último ano? Se sim, gente, é muito importante a gente colocar, porque as quedas, elas podem ser os sinais que estão... as quedas são sinais de que alguma coisa, ou no equilíbrio, que é responsabilidade do sistema nervoso central, ou nas articulações, no caso da osteoartrose, além de outras questões. Bom, gente, chegando ao final da fase leve. Meta da fase leve, estabilização dos sintomas. Eu falei aqui que é a estabilização da doença? Não, estou falando que é dos sintomas. Por quê, gente? Porque a doença de Alzheimer, a causa é degenerativa. Eu não tenho tratamento para ir lá na célula e mexer dentro da célula e reverter essa questão. Está lá. Então, eu estabilizo os sintomas. Se a pessoa tem muita agressividade, eu estabilizo a agressividade. Se ela está com alteração do sono, se ela está com dificuldade para se mobilizar, fazer as coisas dentro de casa, a gente tenta ajudar com a medicação. E nem todo mundo vai responder bem à medicação também. A intenção, a meta do tratamento é tentar fazer o quê? Autonomia e independência. Ou seja, ela fazer as coisas por ela mesma. Por exemplo, estava começando a ter muita queda e fraqueza e tudo, então começou a usar a medicação, começou a ficar mais equilibrado. Por quê? Porque eu estou tratando a causa do sistema nervoso central que está atrapalhando. Então, ela fica mais independente, ou seja, ela anda melhor, com menos desequilíbrio e mais autonomia. Agora eu quero tomar banho, agora eu não quero tomar banho. Né?
Então, escolher. Então, a medicação, por um período curto, eu acho muito curto, de tratamento, curto que eu falo o quê? 1 ano, 2 anos, nesta fase leve, ele pode manter. Então, por quê? Porque ela vai progressivamente piorando. Eu não vou falar da fase moderada hoje, porque vai ser a conversa de quarta-feira, tá? Aí, no caso, qual outra meta do tratamento? Prevenção e ou redução do estresse do cuidador familiar. Gente, a família tem que entrar de cabeça nessa questão. A família tem que acreditar que ela está sendo agressiva, invertendo o dia pela noite, xingando ela com palavrão, porque ela está doente, não é porque ela está de birra com as pessoas, não. Segundo, precisa começar a tratar, por exemplo, de questões da família. Tem um filho que mora longe, que está mal arrumado com essa pessoa, está tem conflitos entre as famílias, conflito financeiro, começa a mexer nisso, começa a pensar nessa questão. Entendeu? Na fase inicial, você tem que começar a conversar sobre essas questões, tá? Então, a casa tem que começar a arrumar, está caindo muito, tem que arrumar a casa, tirar tapete, tirar degrau, arrumar, e tem escada, arrumar corrimão. A casa, se a casa fica transformada para essa pessoa que está comprometida pela doença de Alzheimer, a independência vai ser maior. Se a casa continua sem barra, todo mundo ilustrando bem o chão para ficar brilhando, escura, sem iluminação, a escada sem corrimão, vai ficando complicado. Então, o segredo da independência e da autonomia em fase leve é a família acreditar que existe essa doença e a casa ficar adaptada a essa doença também, tá? E do ponto de vista de tratamento medicamentoso, a gente tem os inibidores de colinesterase, que no mercado são a rivastigmina, a donepezil e a galantamina, para as fases iniciais moderada, e o antagonista do receptor NMDA, que é a memantina, para a fase moderada e avançada. Né? Esses fármacos, eles têm muito efeito colateral também, então a gente tem que saber qual é a causa, por isso quando a gente fala assim, ele tem uma síndrome demencial, transtorno neurocognitivo maior, como é a denominação agora do DSM-5, né? Bom, e a causa, qual que é? Então, para eu poder identificar qual o melhor desses três, apesar de eles serem da mesma família, mas tem causas que são mais responsivas com a rivastigmina, outras mais com a donepezila, né? Mas todas, para a doença de Alzheimer, especificamente, todas três. Né? Os distúrbios psicológicos e comportamentais na demência, aí depende de qual seja o distúrbio de comportamento, se é depressão, se é ansiedade, né, se é distúrbio de comportamento, agitação psicomotora, os antipsicóticos, distúrbio de sono, hipnóticos. Então, você tem uma gama de tratamentos aqui, eu tenho que identificar. Agora, não medicamentoso, que é o mais importante, tá? Que é a educação do familiar e do cuidador. Obviamente, daquele em fase leve do paciente também, porque ele está em fase leve. Então, em fase leve, ele precisa, então, aceitar alguma, né? O que a gente está falando também. A doença e a evolução da doença, não dá para falar tudo de uma vez. É muito comum o familiar chegar e falar assim, o doutor chegou para mim e falou, doutor, porque realmente o médico acaba que dá essa notícia, né? Que está com Alzheimer e agora eu já posso preparar o bolso e o asilo, que é para onde ele vai encaminhar. Quer dizer, gente, a gente tem que ter cuidado. É uma doença que é progressiva, ela evolui em anos. Né? Às vezes, em 2, 3 anos, ela evolui para quê? Para o cuidado de incapacidade mesmo, a pessoa ter supervisão estrita mesmo, né? Então, às vezes, para marcha, às vezes com supervisão estrita com medicamentos. Para 5, 6 anos, na maior parte das vezes, a pessoa pode já ir para o estado de acamado. Pode ou não, mas pode ser mais tempo. Então, é variável. Mas não dá para eu dar essa notícia, assim, de uma vez. Eu posso evoluir em 10 anos, em 15 anos essa doença, né? Depende de como essa casa está preparada, essa família foi preparada. É por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. A outra dúvida que todo mundo tem é quando inserir o cuidado, mas ele só está esquecendo um pouquinho. Sim. Então vamos lá. O cuidador, ele é importante na fase leve? É para fazer as coisas pela pessoa? Não. Porque, gente, se a casa estiver segura, eu evito queda, eu evito traumatismo craniano, eu evito fratura de fêmur, que pode desencadear um segundo problema para quem tem doença de Alzheimer. Eu tenho doença de Alzheimer em fase leve, interno com uma fratura de colo de fêmur, faço uma embolia pulmonar e aí acabo saindo dessa internação com uma piora da demência. Por quê? Por causa da doença de Alzheimer? Não.
Porque ele fez uma embolia, piorou a circulação e a oxigenação no sistema nervoso central e ele fez umas isquemias. Então, eu vou ter uma doença que a gente fala mista. Tem uma doença degenerativa e, por questões circulatórias, tem uma vascular agora de presente. Né? Então, na fase inicial, né, por exemplo, muitas pessoas que vão à porta de idosos para oferecer vendas, muitos idosos vão assinar coisas sem saber o que estão assinando, esquecendo que estão assinando, vão fazer compras sem saber. Então, assim, se a família não estiver por perto, né, são coisas que eles vão abrir só depois. Né? Não vão, num primeiro momento, a apresentação da pessoa é normal, ela fala, ela come sozinha, ela anda. Mas as coisas de fazer podem estar sendo comprometidas, sem que a família conheça. A família só vai conhecer depois do rombo. Né? Muitas vezes é a conta no final do mês que fez conta de tudo quanto é jeito e ninguém sabia dessas contas, seja na farmácia, na loja, no supermercado, qualquer lugar. Então, assim, por quê? Porque na fase inicial ele tem dificuldade para cálculo, em reconhecer que foi ele que fez aquilo lá. Ele não vai lembrar, ele vai esquecer daquilo lá. E é onde muitas vezes os despertadores acabam assim, fazendo. Então, assim, um cuidador, essa é uma visão particular, na verdade, eu penso que essa supervisão deveria ser inicialmente, assim, nessa fase inicial mesmo, né? Até porque com um cuidador domiciliar, você pode trabalhar melhor as atividades dessa pessoa, né? Então, inseri-la, por exemplo, quer cozinhar? Quer, mas o cuidador fica por conta do fogão e a outra pessoa fica por conta de um preparo que não seja inseguro para ela, evitar coisas com corte, com faca, coisa pontiaguda. Ela pode fazer as coisas que não são inseguras, né, de risco para ela se machucar e está participando da rotina de vida da casa. Então, é uma coisa que é importante pensar. A outra coisa, problemas com comportamento. Muitas vezes esses idosos vão ficar com medo de ficar sozinhos, mesmo querendo ficar sozinhos, né? Eles vão, até pela desnutrição também. Vai acabar levando a desnutrição, porque não prepara, não faz, não vai todo dia, ou algumas vezes vai no self-service e come de forma irregular, então vai ter problema com comportamento. Então a gente tem que educar essa família, né? Para como trabalhar com o comportamento dessa pessoa, não é dando comprimido, na maior parte das vezes é educando, olha, falando firme, olhando firme e sereno, com calma, né? Então a gente vai conversar sobre estudo de comportamento na próxima aula, né? Mas é importante, tá? A gente tem que treinar essa família para o estudo de comportamento, tá? Na fase leve, a educação em relação à alimentação, a casa, como eu comentei ali, com os passeios fora de casa. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar agitada, se ficar muito tempo fora de casa, vai chegar na casa de um filho e vai querer vir embora logo. Ah, ela é ansiosa nada, ela não está reconhecendo aquilo ali, que ela vai voltar para a referência dela, que é a casa dela. Então, todo mundo usa esse termo, eles estão ansiosos, entendeu? Então, assim, a equipe, gente, tem um papel fundamental. Psicólogo, técnico, enfermagem, enfermeiro, agente, todo mundo precisa conhecer esses sintomas da demência, porque se a gente conhece os sintomas, a gente tem como orientar os familiares, tem como estabilizar essa casa. Tá? E, enfim, no que a equipe de saúde da UBS deve estar atenta é isso daqui, gente. Que a cada 3 segundos, então, um quadro de demência é feito o diagnóstico, né? Que a gente está envelhecendo. A gente tem essa estratégia aqui, que é a caderneta de saúde da pessoa idosa, que vocês podem conseguir no site do Ministério da Saúde, diretamente, né? Para poder, aqui nessa caderneta, você tem identificado essas peculiaridades da pessoa idosa, né? Que são assim, a funcionalidade dela, o que ela conseguia fazer, o que ela não está conseguindo fazer mais, né? O caderno de atenção básica, embora antigo, ele traz, número 19, né? Embora ele é um pouco antigo, ele traz essas informações também, dessas escalas que nos ajudam tanto no dia a dia, ver, esse idoso aqui, ele vinha bem sozinho e tudo, agora vem toda hora, briga com todo mundo, então tem uma forma, ou vem meio desequilibrado, estou vendo que ele está andando com as pernas mais abertas, então tem coisinhas que aqui é uma literatura que ajuda muito a equipe toda a trabalhar, tá? Espero que eu tenha, assim, contribuído, né? Fico à vontade, à disposição para as questões e convido vocês, então, a vir na quarta-feira também, que a gente vai falar na fase moderada para avançada, tá bem? Obrigada.